Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus porque ela é um tesouro. É um tesouro da onde a gente tira muitas riquezas. Muitas coisas maravilhosas saem dessa palavra. E o mais incrível é que a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso quer dizer que muitas vezes você lê um texto bíblico, você está assim, nossa, familiarizado, já leu, já decorou, né? Como eu já preguei de um jeito, já preguei outra coisa, e já aprendi 5, 6 coisas daquele texto, e de repente eu leio e parece que eu nunca tinha lido e eu aprendo mais uma coisa. Vou aprendendo com os homens de Deus que estão sobre nossas vidas, vou aprendendo com os pastores juntos que estão na nossa equipe, vou aprendendo com irmãos que vêm dar testemunho para mim, e de repente, vou aprendendo com a minha esposa. Não posso falar que eu colei algumas coisas aqui hoje de manhã, me entreguei, mas já vou avisando assim, tem umas coisas que eu colei. Não perca o congresso de mulheres, amados, vai ser show. Amadas, os amados não podem vir, de mulheres. Nós ficamos só com o vídeo depois. Mas venha assistir, irmã. Vai ter coisas extraordinárias que Deus vai estar falando com você. A palavra de Deus, ela se move, ela anda com o tempo, ela anda com a gente e ela conversa com a gente. Você já conversou com a palavra de Deus? Amado, sabe como é que eu me sinto quando eu leio a Bíblia? Você já recebeu mensagem no WhatsApp? Pessoal, manda. Queria dizer que nós temos no louvor hoje uma russa cantando com a gente. É a Triblinka estava cantando aqui hoje. Amados, sabe como é que eu me sinto quando eu leio a Bíblia? Sabe quando você recebe mensagem de áudio? Você já recebeu? Eu vou me entregar aqui, mas eu acho que você também já fez isso. Você recebe uma mensagem de áudio e daí a pessoa está falando, blá, 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 e você, e você quer responder ela. Você vai fazer um áudio, não adianta eu falar agora, tem que ouvir tudo, não dá. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e parece que ela está falando, eu tenho que respondê-la, eu tenho que corresponder com ela. Ela conversa com a gente, ela é uma palavra viva. Viva. Experimente viver essa comunhão da palavra. Amados, pegue um desafio bíblico. Ache um plano de leitura no teu celular e siga esse plano. Siga o nosso da agenda. Nossa agenda está ali. Todos que têm a nossa agenda têm um plano de leitura ali. Vai lendo a Bíblia, amado. Se você seguir o plano de leitura da nossa agenda, você vai ler a Bíblia toda num ano. Com uma ressalva, você ainda vai ler o Novo Testamento 2 vezes. Que coisa extraordinária. Aí a pessoa diz assim, mas eu não gosto de ler assim, eu gosto de estudar. Irmão, leia assim e estude, faça os dois. A Bíblia merece a nossa atenção. Amém? E é em cima disso que eu quero ler com você um texto muito conhecido, mas que Deus falou algo novo comigo, e eu quero levar isso hoje com você, e eu espero que o que eu vou pregar faça tanto efeito na sua vida quanto está fazendo na minha. Amém? Porque a Bíblia diz que a palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Eu vou estar pregando para você, mas eu vou estar ouvindo a mensagem. Eu escuto o que eu falo. Por incrível que pareça, eu escuto o que eu falo. E eu vou aprender com você hoje, nessa noite, sobre a palavra de Deus. Por isso eu te convido para abrir em Marcos 5. E nós vamos ler do versículo 24 até o 34. Diz assim, Jesus foi com ele. Então, só para você entender, alguém convidou Jesus para ir em algum lugar. E esse texto, nessa parte do contexto diz, Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia,
se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amados, aqui tem uma história muito maravilhosa de um milagre de Jesus, mas hoje eu quero fazer uma comparação dessa mulher com a igreja. Essa mulher simboliza a igreja. Ela sofria há 12 anos, 12 pode ser, os seus 12 discípulos, né, os 12 apóstolos da igreja. Tem muita simbologia em volta dessa história, mas eu quero me ater a um detalhe dessa história, dessa igreja chamada esta mulher. E eu quero aprender com esse texto, e eu quero hoje que você e eu possamos crescer nesse texto. Crescer na nossa vida, aprendendo com essa história. A Bíblia diz que essa igreja, eu vou tratar agora essa mulher de igreja, essa mulher igreja, ela tinha um mal. Ela sofria de hemorragia. Nós podemos ver muitas coisas. Em Levítico fala que esse fluxo de sangue, essa hemorragia, que é uma menstruação de 12 anos, só para você entender. Essa mulher entrou num período menstrual e esse período durou 12 anos. Quando fala de hemorragia ou de fluxo de sangue, lá em Levítico 15, dentro da lei, desde o 19 até o 33, nesses versículos, diz que isso era imundícia. O fluxo de sangue, né, quer o menstrual ou quer o como esse, uma enfermidade prolongada, ele era tratado como imundícia. Até mesmo a mulher, nos seus dias de menstruação, a Bíblia diz que o homem não deveria de conhecê-la porque ela está imunda. Imunda num sentido que o seu organismo está reagindo e está se limpando, e o que está saindo, aquele sangue que sai, é um sangue de imundícia. É um sangue desprezível, é um sangue de limpeza do útero, é um sangue de restauração da mulher para os dias próximos dias de fertilidade. Então, fluxo de sangue é imundícia. Essa mulher sofria de uma imundícia. Mas ainda quero chegar num detalhe maior. Você pode falar de imundícia, nós podíamos entrar na imundícia. Todos os pecados que são considerados imundícia pela lei, pelos homens, hoje. Poderíamos falar de adultérios, a imundícia, pornografia, a imundícia. Podíamos entrar nesses detalhes, mas eu não quero me ater ao detalhe, eu quero me ater ao que estava acontecendo nessa vida e a solução disso. A Bíblia diz, e a gente aprende com as Escrituras, de que uma mulher que estava vivendo esse fluxo de sangue, ela precisava de um absorvente. Assim como hoje em dia as mulheres têm as coisas mais modernas no dia de hoje. Naquela época eram pequenos panos que eram usados como absorvente feminino. E esses absorventes eram chamados de trapos de imundícia. Porque eles retinham a coisa imunda e depois eles tinham que passar por um processo de purificação para serem reutilizados. Muitas vezes eram destruídos, queimados, porque se tornaram imundos. Observe comigo, a Bíblia declara ainda que em nossas justiças não passam de trapos de imundícia. Lê comigo Isaías 64, 6.
Isaías 64:6 diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Logo, nossa justiça é trapo de imundícia. Você está ligando comigo? Há um fluxo de sangue, há uma hemorragia, há um trapo de imundícia, e a Bíblia compara esse trapo de imundícia com a nossa justiça. Logo, podemos entender agora, fazendo um caminho inverso, de que uma pessoa que vive cheia de autojustiça, de justiça própria, está sofrendo de hemorragia. Você está espantado? Foi assim que eu fiquei quando o Senhor mostrou isso para mim. Tua justiça. E sabe, eu estava vendo essa palavra, recebendo essa palavra, sendo cheio dessa palavra, e eu lembrei de um episódio que aconteceu na minha vida, quando o pastor Bob me visitou, e ele esteve na minha casa. E no outro dia de manhã, nós saímos, e naquela época eu tinha um Jeep. Tem mulheres que têm que adorar cada coisa dos maridos, né? Não podia ter um carro normal, tinha que ser um Jeep. E o meu Jeep tinha um problema ainda, ele não tinha capota rígida, ele não era um Jeep fechado com lata, com vidros, ele era aquele que tinha aquela capota de lona. Logo, quando a gente estava andando na rua, todos os odores que por onde a gente passava infectavam aquele Jeep. E naquela manhã eu saí com o meu amado pastorzão, que a gente amava, um dos parceirão da Igreja Aba, um irmão na fé do pastor Alberto, um grande contribuidor para a nossa igreja no seu nascimento, pastor Robert, e eu andando com ele no meu carro, e quando eu saio na rua, estou indo na direção da avenida, um caminhão de lixo sai de uma rua secundária e corta a minha frente, e entra na minha frente, e eu penso comigo, mas que motorista atrevido, tirou a carteira por telefone, foi com um político. Mas que coisa, nem devia estar no emprego, botando a vida dos outros em risco. Esses eram os meus pensamentos. E eu pensando, nossa, ele nem merecia esse emprego, não sabe nem dirigir esse caminhão. Minha justiça própria cresceu. Estava ali pensando todas essas coisas. E quando chega no sinaleiro, fica vermelho, para aquele caminhão, eu paro bem atrás dele. E aquele odor encheu o Jeep. E eu pensando, agora eu tenho que ficar cheirando isso, por causa desse incompetente. Esse motorista que corta a frente dos outros. E o pastor Bob, olhando para o mesmo caminhão que eu, olha para mim e disse, Haroldo, olha só, de manhã bem cedo, Deus já está falando com a gente nesse caminhão. Eu olho para ele. É? E o que ele está falando? Então ele com aquele jeitinho dele, sentadinho, com aquele jeitinho dele, com as suas mãos em cima dos seus joelhos, olhando para o caminhão, disse, Deus está dizendo que as nossas justiças são como esse caminhão, cheio de trapos de imundícia. Aí ele olhou para o lado e disse, ué, cadê o motorista? Irmãos, eu desapareci. Senti um homem de Deus sentado do lado de um rato de Deus. Me senti um rato. Minhas justiças morreram naquela hora. Eu me senti pequeno, me senti tão mal. Pior, tinha começado no café da manhã já aquele dia. Quando ele vai passando manteiga no pão, ele olha para mim e diz assim, Haroldo, se você quer ser santo, você não pode continuar como você está. Fiz jejum, já perdi a fome, não queria café naquela manhã. Ele continua, ele diz, filho, no reino de Deus, ganha quem corre de joelhos.
20 minutos depois ele diz: esse caminhão representa você, cheio de trapos de imundícia, cheio de justiça própria. Uma pessoa cheia de justiça própria é hemorrágica. Ela está sempre com hemorragia diante de todas as circunstâncias. Ela já abre a hemorragia. Ela já começa a falar um monte de bobagem, já começa a julgar todas as pessoas. E ela já entra no senso crítico. E a hemorragia vem, e a imundícia sai. A igreja está sofrendo de uma hemorragia. A igreja precisa ser curada. Não gosto dessa mensagem. Não gostei do culto. Botaram uma luz lá hoje de manhã, nem eu não gostei daquela luz. Ela ficou piscando, quase fiquei cego uma hora. Mas, amados, não é para criticar. Sabe, cheio de justiça própria. Cheio de, eu sei. Eu faço, eu sou. Sabe para onde a justiça própria nos leva? Essa mulher hemorrágica, por ser imunda, foi para o isolamento. Não podia viver na sociedade. Naquela época, quem sofria de hemorragia, quem era leproso, quem tinha uma doença contagiosa ou alguma doença que se fosse considerada na lei imundícia, essa pessoa tinha que viver à parte na sociedade. E olha que essa mulher resistiu para ser tirada da sociedade. Ela tinha dinheiro, ela gastou todo o seu dinheiro, mas ela confiava em homens, ela buscava nisso. E tem muita gente hoje com hemorragia assim: não gostei no domingo da pregação, vou lá na outra igreja ver o que estão pregando lá. Que nem ela, vários médicos, e gasta tudo que tem, e um dia não tem mais nada, não tem nem vontade de vir na igreja. Vai acabar no isolamento, vai acabar onde as pessoas que estão enfermas, hemorrágicas, acabam vivendo sozinhas e isoladas. Porque não existe lugar para essa pessoa no corpo. Porque a imundícia separa a gente de Deus. Nossa justiça própria é uma imundícia. E essa mulher representa-nos quando nós estamos cheios de justiça própria. Cheios de trapos de imundícia. São justificativas, são desculpas, usadas por quem está sofrendo de hemorragia, quem está doente. Ela sempre tem uma desculpa para as coisas que ela faz. Ela acusa todo mundo, mas quando alguém pergunta para ela: por que você fez assim? Ela tem 1000 justificativas, ela tem 1000 trapos de imundícia para tentar camuflar a sua hemorragia. O pior de tudo, amados, é que quem está sofrendo de hemorragia, a mulher que sofre de hemorragia, está sendo roubada em 2 coisas. Primeiro, ela não pode engravidar. Um espírito maligno entra na justiça própria das pessoas e tira delas o poder de gerar. Tira o poder de gerar riquezas, tira o poder de gerar filhos, tira o poder de gerar ambiente feliz, tira o poder de gerar as coisas que Deus programou a gente e preparou a gente para andarmos naquelas obras que geram vida. Amados, não existe uma coisa mais linda, eu admiro, e as irmãs da igreja sabem. Inclusive, uma irmã ganhou bebê agora essa semana, de 8 meses. Mas não tem uma coisa mais linda, um símbolo mais lindo da igreja do que uma mulher grávida. Uma igreja que gera. Eu me lembro de Ana orando lá no templo, balbuciando a sua oração, desesperada por gerar. O profeta até confundiu ela com uma mulher embriagada. Mas depois ele entendeu e o Espírito Santo ainda usou mesmo um profeta que já estava cheio de justiça própria também. E Deus confirmou nela. E Ana gerou Samuel.
Um homem que você lê na Bíblia e você vai ver de uma personalidade, de um caráter ilibado, um homem que fez diferença na sua história, um homem que foi juiz, foi profeta e foi sumo sacerdote, um homem que tinha uma tríplice ação, um homem que levantou o rei Davi como rei sobre a nação de Israel, um homem de Deus. Igreja que gera pessoas santas para Deus, filhos para Deus. Essa é uma igreja sarada. A igreja hemorrágica está impedida de gerar. Ela não cresce, ela não frutifica. Quero lembrar para você, nós falamos tanto desse livro, né? A Bíblia, o livro dos livros. Esse livro dos livros diz em Gênesis: crescei, multiplicai, enchei a terra, governai. Tudo isso é a verdade. Tudo que nós vivemos fora dessa ideia de Deus é plano do diabo sobre nossas vidas por causa da nossa justiça própria contra Deus. Quando nós achamos que nós podemos, quando Adão achou, não, mas eu vou ser parecido com ele. Ah, a serpente falou que nós seremos semelhantes a Deus. Ah, eu estou... E daí caiu e hoje nós vivemos. Não temos estas realidades muitas vezes nas nossas vidas, porque nos tornamos descendência da hemorragia de Adão e de Eva. Mas isso não é o que Deus tem planejado para a sua igreja. Deus tem planejado uma cura para a sua igreja. A segunda coisa que acontece com uma pessoa que está sofrendo de hemorragia, ela fica anêmica. Logo as suas forças começam a se esvair também. Ela começa a perder força. Uma mulher com anemia começa a perder o ânimo. Ela começa a enfraquecer. Ela não tem vitalidade. A vida está sendo sugada dela. A única pessoa feliz com uma igreja cheia de justiça própria, com uma pessoa cheia de justiça própria é o diabo. Porque ele diz, Deus vai, esse homem está indo para um caminho de autodestruição. E ele fica ali assistindo. E ele comemora estas coisas. Amados, eu preciso dizer algo para você. Quero falar da solução agora. Se eu e você disséssemos, não, Senhor, eu prefiro morrer, eu entrego a minha vida no altar, eu me ofereço como sacrifício pelos meus pecados. Eu quero viver contigo, Senhor. Hoje você vai entender comigo o que significa graça. Quando no Velho Testamento, um pecador tinha que trazer uma novilha ou um cordeiro perante o sacerdote para oferecer pelos seus pecados. Quando ele chegava diante do sacerdote, você vai observar algo que é extraordinário. O sacerdote não olhava e nem analisava o pecador, o ofertante. Ele analisava a oferta. Caim e Abel trouxeram ofertas. Quem Deus analisou? Caim ou Abel? Não, Deus analisou a oferta. Ele disse que a oferta de Caim foi rejeitada. Ele não disse que Caim tinha sido rejeitado. Ele disse que a oferta de Caim estava rejeitada. Porque ela foi analisada e ela não era boa, ela não era pura. E para haver cura no sacrifício, perdão pelos pecados, a oferta tinha que ser um cordeiro sem mácula, sem defeito. Não podia ter defeito no seu pelo, na sua pele, na sua orelha, nos seus olhos. Não podia ser cego, não podia ser manco. Não podia se achar um defeito naquele cordeiro. Então mesmo que eu e você quiséssemos nos oferecer por sacrifício dos nossos pecados, diga, Senhor, não quero mais viver nessa terra, eu quero morrer e quero ser teu. Deus vai dizer, não pode. Porque você como oferta, é oferta imunda. Você é um cordeiro, mas tem defeitos. E eu não posso aceitar a sua oferta pelo seu pecado. Então a graça
desse Deus maravilhoso que me amava, pecador. A Bíblia diz que Ele nos amava, sendo nós ainda pecadores. Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior demonstração de amor deste mundo foi a atitude de Jesus, de dar a sua vida por nós, sendo ainda pecadores. Deus amou o mundo, diz a Escritura, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Amor de Deus, a graça de Deus se revelou. Ele disse, nenhum homem pode dar a sua vida por si mesmo, mas eu vou preparar cordeiro para o sacrifício. Abraão subiu o monte com seu filho Isaque. Deus pediu um sacrifício. Isaque era um moço. Dá de entender que Isaque, porque a Bíblia diz que Abraão tinha 120 anos quando Deus falou com ele. Isaque nasceu quando ele tinha 100, era um moço de 20 anos. A gente muitas vezes imagina que Isaque era um menininho, uma criancinha de 8, 6 anos. Não, Isaque era um homem de 20 anos, subindo com o pai e dizendo, pai, os servos ficaram lá atrás, eu estou carregando a lenha, tu estás carregando o fogo e estás levando a faca para imolar o cordeiro. Mas onde está o cordeiro, pai? E Abraão, por isso ele é o nosso pai na fé, ele disse, Deus proverá cordeiro para o sacrifício. Talvez você diga, tá, pastor, eu sou hemorrágico, eu sou esse problema, sou essa igreja defeituosa. E agora? Deus proveu cordeiro para o nosso sacrifício. Se Ele fosse nos analisar como ofertantes desse sacrifício, nós seríamos reprovados. Mas Ele analisa a oferta. Então Ele olhou e disse, perfeito. E a oferta disse, se for possível. Ele disse, você é o único. Perfeito, sem pecados. Jesus disse, tá bom, seja feita a tua vontade. Eu serei a oferta pela igreja hemorrágica. Serei a oferta pelos pecadores. E o cordeiro morreu no nosso lugar. Acontecia algo tremendo. Tinha que se pôr a mão, o pecador colocava a mão sobre o cordeiro. E passava todos os seus pecados, era um símbolo de transmissão dos pecados para o cordeiro, porque o cordeiro morreria no lugar dele. E toda a perfeição daquele cordeiro vinha sobre o pecador. Foi o que aconteceu na cruz, amados. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Pinte esse versículo na sua Bíblia. Destaque ele na sua Bíblia do celular, do seu tablet. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Qual é a solução? Jesus mesmo responde isso em Mateus 6,33, quando ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todo o resto vos será acrescentado. Amados, o que você não pode fazer, Jesus fez por você. Morrer pelos teus pecados, você e eu não tínhamos capacidade de fazer isso. Mas Jesus foi a nossa oferta. E o escritor de Hebreus diz, uma vez por todas. Para sempre. Perfeito. O véu se rasgou, não existe sacrifício nem em Israel até o dia de hoje.
Os judeus vivem em sinagogas hoje. Não tem o seu templo. Vão reconstruir o seu templo. Escatologia agora, um pouquinho. Vão reconstruir o seu templo. Já estão desenvolvendo a novilha vermelha, que era a novilha perfeita. Eles tinham o DNA, descobriram. Estão produzindo aquela novilha para ela ser perfeita, para poder gerar novilhos perfeitos para oferecer. Aí precisam de um rei. Aí vai vir o milênio. E Jesus, por misericórdia de Israel, vai estabelecer o trono de Davi de novo. Porque ainda não se cumpriu essa profecia de que ele se assentaria no trono de Davi. Ainda não aconteceu essa profecia, ela vai acontecer. Agora eu deixo isso para a missionária Jéssica. Voltamos para a nossa realidade aqui. Esse Jesus se fez pecado por mim e por você. Ele é a justiça de Deus que devemos de buscar. Olha só o que o texto diz. E essa mulher ouvia falar da fama de Jesus. Ela estava lá naquele recôndito dos doentes, leprosos, os imundos, ela lá no meio deles. E vinha alguém trazer a esmola dos pães, o pão para a sobrevivência. E aquela pessoa sentava e dizia, olha, sabe, teve 10 leprosos que contaram uma história para mim ali na cidade. Eles saíram do lugar da reclusão, porque viram que Jesus estava por ali, correram até Jesus e falaram, Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus disse, olha, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles foram no caminho, eles se viram todos limpos, curados, sarados. Só um voltou para agradecer-lhe. E aquela mulher disse, se ele curou 10 leprosos, ele resolve a minha hemorragia. Aí no outro dia ele disse, sabe, vocês conhecem aquele filho do Timeu? Que ficava na porta de Jericó, aquele cego? Pois é, Jesus passou lá e ele gritou e disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, manda ele vir ter comigo. E ele foi falar com Jesus. E sabe o que Jesus fez? Deu-lhe a vista de novo, ele enxerga hoje de novo. E essa mulher disse, ele curou aquele cego, ele cura a minha hemorragia. Ela ouvia falar da fama de Jesus. A Bíblia diz, e a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Mas a fé também tem uma outra coisa. A fé gera uma confissão. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E aquela mulher começou a dizer, eu ainda não vejo, mas se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se Ele pode curar tantas pessoas, e eu digo para você nessa noite, Jesus está aqui, e se Ele pode curar tantas pessoas, Ele pode curar você da enfermidade que está afetando, que está corroendo a sua alma, que está destruindo a sua saúde espiritual e física. Ele pode restaurar você nesta noite. A fé produz algo maior ainda em nós, além da confissão. Ela nos impulsiona a tomar uma atitude. E ouviu essa mulher, olha, Jesus vai passar por esta rua que conduz à nossa cidade. E ela disse, é a minha chance. Eu vou me enfiar no meio da multidão. A Bíblia diz que ela estava atemorizada, tremendo. Leia lá comigo. Marcos 5. 33 diz assim, e a mulher, atemorizada e tremendo. Ela estava atemorizada e tremendo, porque Jesus podia virar para ela e dizer, imunda! E ela ia ser banida dali, ela ia ser tirada dali, talvez até apedrejada, porque ela não tinha o direito de andar na sociedade. Ela estava temendo o que podia acontecer com ela, mas ela tinha coragem de agir. Esse Jesus pode. Esse Jesus, se eu só tocar nele, eu vou receber o que eu preciso.
E ela se enfia no meio da multidão. E ela entra no meio da multidão. E olha que a Bíblia começa esse texto dizendo assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. O escritor se preocupou de dizer, já no início da história, que a multidão comprimia Jesus. Era aquele empurra, empurra, encosta, encosta. E de repente Jesus para, porque alguém o tocou nas vestes. Ah, que coisa gloriosa. Essa mulher fez Jesus parar. Ele foi chamado por Jairo. Começa dizendo, então foi com ele. Ele estava indo cumprir um propósito. Ele ia fazer uma visita. Mas essa mulher parou Jesus no caminho por causa da sua fé. Ela tocou Jesus. Ela se enfiou no meio da multidão. E lá no meio da multidão ela foi chegando. E quando ela teve uma oportunidade, eu creio que ela meio que se espremeu, enfiou a mão assim e encostou na veste. Alguns historiadores dizem que ela encostou no talite de Jesus. E no talite de Jesus, aquele manto de oração, ele tem vários cordõezinhos enroladinhos assim, eles simbolizam, cada um deles, alguma coisa do que está escrito, cada letra que eles representam a oração. E alguns historiadores dizem, ela tocou no canto azul, aonde diz perdão e graça. A lei separou ela da sociedade. A lei a condenou a morrer isolada com a doença. Mas a graça trouxe vida para ela. Oh, que coisa gloriosa esse Jesus. Sabe, isso me faz lembrar. Eu sempre perguntei isso e esses dias eu aprendi algo maravilhoso. Eu disse, Senhor, um Moisés não pôde entrar na terra prometida só por causa de um dia dar uma cajadada na rocha, tudo bem. Quantos pecados aquele povo tinha cometido e entrou, e o Moisés, aquele líder irrepreensível, só por um erro não entrou. Mas daí aprendi algo. Moisés simboliza a lei, e a lei não leva ninguém para a terra prometida. Então ele teve que ser substituído, a lei teve que ser substituída por, como se diz o nome, para nós é traduzido Josué, mas sabe como é o nome de Josué em hebraico? Yeshua. Significa o Salvador do meu povo. Ele é um símbolo de Cristo. A lei veio até um lugar, mas para introduzir na terra prometida, só Cristo pode. Só Cristo pode nos levar a entrar na terra prometida. Ele é a porta. Entrareis e saireis e encontrareis pastagem. Ele é a porta. Ele é a porta da graça. Ele é a salvação dos homens. Aleluia. Cristo. Yeshua. Essa mulher tocou em Jesus. Assim como essa mulher tocou as vestes de Jesus. Hoje, Jesus está aqui e nós podemos tocá-lo. Pela fé. Em Hebreus 4,16 diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com muita fé, com certeza, junto ao trono da graça, não ao trono da lei, mas ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Fique de pé. O louvor pode subir. Os irmãos que vão servir a ceia também já podem se preparar. Não venham ainda aqui para frente, fiquem só colocadinhos ali no lugar. Porque nesse momento eu quero abrir para você uma oportunidade. Eu não sei como têm sido os teus dias, eu não sei o que o diabo tem falado contra você. Eu não sei quais são as acusações
que ele tem usado contra a sua vida. Mas eu sei de uma coisa. Eu estou aqui anunciando. Jesus está presente neste lugar. E o desafio é: saia do seu lugar. Esqueça a multidão. Aquela mulher não se preocupou se haviam fariseus e saduceus naquela fila, se tinha mais doentes, mais enfermos. Ela não se preocupou com o tipo de pessoas que cercavam Jesus. Ela nem olhou para eles. Ela olhou para o autor e consumador da fé. E ela foi tocar em Jesus. Nessa noite o desafio é, amado, você pode ter entrado aqui com alguma doença, com alguma hemorragia. Talvez você seja essa igreja hemorrágica. Talvez a tua justiça própria tenha te levado à bancarrota, a caminhos de morte. Talvez você tenha uma enfermidade na sua vida, talvez você tenha realmente no corpo algum problema. Mas eu quero te dizer aqui, hoje à noite, a solução continua a mesma através dos séculos. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Não se preocupe com a multidão, não se preocupe com o irmão que está do seu lado. Esqueça tudo. Se você precisa, enquanto eles ministram essa canção, saia do seu lugar e venha tocar em Jesus aqui na frente nesta noite. Venha tocá-lo para ser curado. Venha tocá-lo para ser liberto. Venha tocá-lo para receber vida, para que a hemorragia estanque, para que o mal seja derrotado. Diz a Escritura que ela tocou em Jesus e Jesus parou e perguntou quem lhe tocou. E ela sentiu imediatamente que tinha sido curada do seu flagelo.